Retomando a nossa linha de raciocínio com essa energia boa, essa proposta de pensamento a respeito da mediunidade consciente. Ana, se eu não trabalho em um centro, em um terreiro, onde é que eu posso trabalhar com a minha mediunidade? Aqui na minha cidade não existe centro espírita, terreiro. Ou se existe, não deixam ninguém entrar. Ou se existe, eu não me afinizo. Eu não fui com a cara do dirigente, tentei, participei das sessões, das evangelizações, de alguns cursos, no terreiro também, o santo não bateu, eu prefiro recuar, pezinho atrás. Como é que eu posso então trabalhar minha mediunidade? Primeira coisa, a gente deve entender que estudar é trabalhar mediunidade também, principalmente pelo período, ou enquanto durar o período, de não encontrarmos um grupo afim. Você pode criar um grupo de estudos, mas antes disso, vamos no passo a passo. Faça a sua parte estudando. Se conecte com pessoas afins. Nós propomos esse movimento através do Eu Comum, através dos nossos cursos. Quantos grupos não se formaram de alunos que se afinizaram através das nossas aulas, ou que formaram grupos de estudos, mesmo estando em países diferentes. Ah, poxa, mas grupo de estudo não é trabalho assistencial, mas é aquilo que a gente pode dar agora. A gente vai se preparando, é essa a realidade. Eu não posso inventar um cenário aqui positivo, dizendo você vai encontrar um grupo idôneo, dentro dessas características que a gente levantou aqui, só com gente bacana, consciente, que estuda, que se organiza. Ó. Quando os meus alunos dizem por muito tempo, alguns por anos, que não encontram um grupo de trabalho, eu pergunto, por que você não abre o seu? Como eu fiz. Assim a gente para de reclamar da condição do outro, que o outro não faz, o outro não deixa, o outro não é, o outro não permite, então a gente faz, coloca a mão na massa. Foi isso que fizemos. O que a gente faz. Mas, para quem conseguir, obviamente, muitas pessoas estão em um estado de desequilíbrio da sua mediunidade que elas precisam, antes de tudo, passar por atendimento. E muitas vezes trabalhar em um local, mesmo que esse local seja o local que elas não concordem. E aí a gente precisa do bom senso também. Será que o local está totalmente errado? É lógico que há questões inegociáveis a título de comportamento, de conduta pessoal, moral, didática. Mas a gente também precisa fazer um exercício de autoobservação. Será que a gente não bota defeito demais, não critica demais, sem ter conhecimento a respeito daquilo que a gente é, a respeito de mediunidade, sem ter mergulhado no estudo? 50% e 50%. E aí a gente vai se ajustando, se tratando, participando dos cursos, entrando em contato com a psicosfera da casa, dos espíritos, e vai tentando equilibrar o nosso prato e a nossa condição. Se a situação demanda urgência de trabalho, cada caso é um caso, a gente precisa recorrer àquilo que a gente tem na nossa cidade. Não adianta eu falar e só estudem. Não, vocês podem, estudando, estar abrindo, obviamente, as consciências vossas íntimas. Mas a gente precisa de ajuda de terceiros, com magnetismo, com, novamente, assistência espiritual, orientação, processo desobsessivo e por aí vai. Mas o estudo é fundamental. E aí a gente passa a partir do entendimento da minha mediunidade, ou por onde quero ir, traçar um roteiro educativo, científico, técnico, enquanto não trabalho. Vou estudando, lendo,
lendo, me inteirando sobre estudos de caso com os meus colegas. Uma vez por semana, façam isso. Tem gente que reclama e não faz este estudo em grupo nem uma vez por mês. Mas só metem o pau mesmo no outro que não deixa. Eu não tenho local. Que a gente consiga buscar grupos de estudo, pessoas locais com características universalistas. A religiosas no sentido de não imposição da sua religião. Por exemplo, se for uma casa espírita ou um terreiro de Umbanda, nós precisamos que os centros espíritas abram a cabeça para o universalismo cada vez mais. Que estes locais, novamente, tenham competência técnica. Não é? Vamos fazendo improviso, os espíritos que façam um descenso e aí a gente vê no que dá. Não, não, não. A gente precisa de orientação. Competência técnica e retomando a ideia. Cuidado com o foco individual, ou cuidado no indivíduo, de modo especializado. Cada pessoa é um indivíduo com características diferentes, obviamente, assinatura energética diferente, relações interpessoais, físicas e extrafísicas diferentes, num nível da sua trajetória. Vão desenvolver ou não mediunidade nessa vida. Enfim, a casa precisa, ou o grupo precisa desse cuidado. Mesmo quem está estudando pode ir alinhavando entre os membros do grupo de estudos estas questões. As pessoas podem se ajudar a descobrir quem são ou quem sejam dentro de uma futura reunião presencial. Que eu possa estudar para quando eu chegar numa casa eu respeitar também o estatuto da casa e não querer impor as minhas regras. Eu já sei como todo deve funcionar. Eu preciso, eu sou um ser novo adentrando neste universo. A gente vai encontrar pessoas já experienciadas em tantas didáticas. Que coisa boa, são os seres que puxam a gente, que nos orientam de modo sadio, ético, lúcido, sensato, de modo objetivo, racional, firme, não grosso, firme, amoroso, mas firme. E aí a gente vai se estruturando, mesmo não estando trabalhando num centro, num terreiro ou num grupamento independente. E qualquer casa que você for buscar ou abrir, que ela seja ética, idônea, baseada nestes princípios todos. É o mínimo. E lembrando sempre que a gente não pode negligenciar. O médium de prova e em desequilíbrio precisa do auxílio de um grupamento experimentado. Gente que sabe o que está fazendo. Um grupo que tenha, obviamente, a supervisão de bons espíritos. Um médium em desalinho, que está sofrendo e, consequentemente, causando sofrimento no entorno. Precisa do olhar de pessoas experienciadas. Mediunidade, já de antemão, reforçando para todos vocês, deve ser exercitada de modo ostensivo, auxiliar o outro apenas dentro de uma corrente medianímica, ou seja, em grupo, dentro de um ambiente controlado, seguro, ético, validado, assegurado energética, psiquicamente, espiritualmente pelos benfeitores. Não se trabalha mediunicamente sozinho ou na rua.
Então, se não há como trabalhar agora em um grupo, estude, participe de palestras, faça suas orações, assista, sim, tantas e tantas palestras boas à disposição da gente na nossa cidade, ou quando não na internet, procure. Há tantos evangelhos no lar sendo transmitidos por pessoas idôneas que a gente valida, inclusive. Por que não? E a gente vai se aprimorando, mas trabalho mediúnico se realiza dentro de um grupo, uma estrutura assegurada para isso. E seguindo na nossa linha de raciocínio, não sou médium. Como é que eu posso auxiliar, Ana? Passei por essa trajetória toda e já entendi. Eu posso desenvolver uma eventual mediunidade, mas já sei que não vai ser nesta vida. O meu talento é outro. Como é que eu posso ajudar? Muitas pessoas desistem de trabalhar nas assistências espirituais achando que só médium pode trabalhar, principalmente médium ostensivo. Aí a pessoa não vai nem estudar, não se compromete, não mergulha na didática, não conhece pessoas. Ela já foi ensinada de que no centro só médium entra, no terreiro também. Ou então, lá daquelas partes rituais mais fechados, só os médiuns. Nossa, quem fica na recepção, quem faz a agenda, o estatuto, quem ajuda com as contas, não participa. Festa de final de ano, de confraternização, só médium. Não tem isso? Infelizmente. Eu cá sempre brinco, os médiuns são as piores entidades para a gente lidar, por conta dessa arrogância e por conta de se acharem seres especiais, celebridades, quando na verdade a gente já, através de tantas frases aqui dos slides, das aulas, dos cursos, nós somos os seres mais endividados. E a gente deveria pegar o banquinho da humildade, sentar lá no cantinho e só trabalhar e aprender. Não médiums são muito bem-vindos nas assistências. Muitas vezes são os não médiums, são os animistas, chamados assim, os não médiums. Você, com seu repertório, com a sua força, com seu caráter, com a sua energia, botar a mão na massa, vou levantar um lugar, vou buscar o dinheiro da doação, vamos fazer uma rifa para colocar mais telha no telhado. São vocês que levam o trabalho. Os espíritos contam com vocês, não é necessariamente com os médiums. Organizando a fila, trabalhando enquanto magnetizadores. Por que não se formar magnetizador, magnetizadora? Tão importante quanto a prática do espiritismo é a prática do magnetismo. Ciências irmãs, co-irmãs. Ou eu trago o meu repertório terapêutico, eu que sou formada como terapeuta integral, aquilo que eu trouxer para contribuir, meu verbo amoroso, ou então eu vou ajudar a organizar o centro de voluntariado, ou nós vamos ajudar na cozinha. Olha, novamente, o trabalho todo se faz para cá. A assistência ocorre lá, é fundamental, é. E nós precisamos de médiums, é óbvio. O trabalho espiritual, assistencial, precisa de médium. Não existe intercâmbio sem médium. E ele pode ser um em um grupo, cumprindo o seu papel. Nós podemos ter o magnetizador, o animista, e o trabalho vai voar, se bem feito, bem coeso. Mas eu não sou médium, eu posso trabalhar e antes eu vou trabalhar na minha vida aqui na sociedade. Vou ser uma excelente ser humano, ser humana. Autodomínio, autoconhecimento, autoconsciência constante na minha vida de relação. Como é que eu ajudo? Antes
Eu ajudo não sendo um estorvo. Antecipando aqui um item do nosso slide. Eu ajudo com autoaprimoramento consciencial, autonomia emocional. Estou me investigando, olhando para as minhas sombras. Trazendo, então, a partir desse movimento, este senso de fraternidade universal. Eu investigo os meus talentos, eu me voluntario, não só no campo do trabalho, dentro do centro, do terreiro, mas na vida. Trabalho voluntário você pode fazer em qualquer campo. Tem gente, inclusive, que é um voluntário muito mais visado pelos espíritos do bem, que estão nas ruas, nos centros culturais, nos campos políticos, educacionais, artísticos, que são agnósticos muitas vezes, esses voluntários. Não são fanáticos, místicos, são religiosos, fazem muito mais que a gente. Muito mais educando, aprendendo, analisando o outro como espelho. Ah, os centros e terreiros estariam salvos. Não, gente, há muita gente boa na rua, graças a Deus, inclusive, fazendo mais que a gente. Que adianta eu trabalhar como médium e eu desprezo o meu porteiro, não falo boa tarde. Eu não dou bom dia para um garçom, para balconista que me serve um café, eu não agradeço. Eu falo, me dá aí, quero isso aí. Achando que o outro é meu empregado, subordinado, o segurança de um evento, de um shopping. Você pode ser um inferno na vida de relação, na sua casa. Como mulher, marido, namorada, namorado, você pode ser um inferno e quer trabalhar no centro, no terreiro, não sei para quê. Faz aqui antes, principalmente se não é médium. Se é médium é pior, porque aí, ó, força dupla, responsabilidade tripla. Porque você tem informação de duas fontes. Não mudou você aqui, ó, no meio de campo? Responsabilidade. Mas eu posso trabalhar em tantas e tantas atividades voluntárias. Posso participar estruturando novamente grupos de estudo, de atendimento. Posso estar em locais, em situações que possibilitam aprendizado, observação, consolo. Novamente, trabalho voluntário com refugiado. Na igreja católica, evangélica, tantos trabalhos que eu não preciso mudar de religião, mas eu posso acolher pessoas, alfabetizar, letrar, emocionalmente, inclusive. Eu posso dar um abraço. São essas situações cotidianas, peculiares, olha, da vida. Traga à mente Jesus, o maior terapeuta das almas, que exemplo de convivência, de auxílio humanitário através da convivência com o outro. Nas ruas, Jesus estava nas ruas, estava nos becos, estava com os doentes, com os tuberculosos, com os leprosos, falando, consolando. Não estava dentro dos templos, das sinagogas, não. E tem muita gente fora dos centros, dos terreiros, fazendo muito mais, curando, se é que é essa palavra, muito mais do que nós. Então que a gente não seja um estorvo, antes de tudo, que a gente possa, ao nos reconhecer como não médiums agora, entender que o nosso papel social pressupõe muito mais trabalho, muito mais autoconhecimento e a partir daí auxílio humanitário do que muitas vezes aquele que está dentro do centro do terreiro realiza e se propõe a realizar no campo da melhora coletiva. Faça,
trabalhe, estude, estenda a mão, um abraço, elucide, não imponha nada, seja exemplo, seja acolhimento e faça diferença no seu entorno. Tem pessoas que são estorvos no seu condomínio, nós falamos muito sobre condomínio, edifício, número de apartamentos, de pessoas juntas. Tem pessoas que fazem a diferença para pior no seu condomínio, no seu bairro, causam desastres só no perímetro do seu quarteirão, que você possa ser o contrário, possa levar a sua luz a partir do autoconhecimento, da expansão da consciência, de modo racional, não a expansão de consciência de modo hipócrita, que deu o salto quântico para não sei onde, na verdade para nenhum lugar de você mesmo, dentro do seu espírito, dentro do seu coração, e se coloque em benefício e a favor da vida sempre. Até daqui a pouco.